Bom, pessoal, o que a gente viu até agora? A gente viu também dízimos de festas, né? Dízimo do ano dos dízimos, que é o dízimo trienal, que é para o órfão, também para a viúva. E na prática, assim, o percentual nunca era 10%, tá? Vou dar um exemplo. No ano 1 tinha 10% dos levitas, mais 10% das festas. No ano 2, 10% dos levitas, mais 10% das festas também. E no ano 3, 10% dos levitas, 10% das festas e o comunitário, né? Ou seja, varia de 20% a 30% ao ano, ok? Mas é a partir de um ano, tá? Até porque por causa da colheita também, né? Ou seja, essa coisa de mensal não existe, tá, pessoal? O dízimo dos levitas era somente no templo, né? Em Deuteronômio 12:11. No caso, o tabernáculo, ou um lugar que ele estabelecia, na época antes, quando não havia templo. O dízimo das festas também era num lugar determinado, Deuteronômio 12, 17 ao 18. E qual lugar também poderia ser esse? Sião, né, como a gente vê lá em Salmos 132, do verso 13 ao 14. Segunda Crônica 6:6, Segunda Crônica 7:16, né, que ele fala lá de Jerusalém. E o dízimo trienal, Deuteronômio 26:12, que era qualquer lugar, né, para os carentes, e eles comiam. E quem se beneficiava dos alimentos? O dízimo dos dízimos eram os filhos de Arão. O dízimo dos levitas eram os levitas, né, filhos de Arão inclusos. O dízimo trienal, quem se beneficiava eram os levitas e pessoas carentes. E o dízimo, né, das festas era toda a comunidade em banquete festivo. Uma observação aqui, pessoal, é que nem reis, nem profetas, tá, podiam se beneficiar dos 3 primeiros dízimos. Do dízimo dos dízimos, dos levitas e do trienal. Tá? No caso era só o das festas que eles participavam. Ok? Vamos dar uma olhadinha em uns textos aqui. Vamos olhar Malaquias, né? Malaquias 3, do 8 ao 11, que é muito usado hoje em dia, né? Ainda é usado, né? Não sei porquê. Quer dizer, na verdade sei, né? Mas é triste falar. Vou dar uma lidinha aqui. Embora acho que o pessoal já sabe de cor, né? Verso 6. Sim, eu, o Eterno, não mudei, e vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Que é uma coisa particular, já dá para ver, né? Tá falando os filhos de Jacó. Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos e não os guardastes. Voltai a mim e eu voltarei a vós, disse o Eterno dos Exércitos. Mas vós dizeis, como voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. E dizeis, em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, disse o Eterno dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos de vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, disse o Eterno dos Exércitos. Aqui existe uma coisa que eu não gosto, que as pessoas adoram fazer, a espiritualização de textos. Por isso que eu gosto de sempre respeitar as regras. O que as pessoas fazem aqui? Lê isso no final de uma reunião, manda a pessoa dar 10% do seu salário, a fim de que ela seja abençoada. Aí na casa do tesouro para eles é o que é o salão que eles abrem. E o devorador aqui eles têm como um ser espiritual, que é um diabo, que se você não der 10% do seu salário, coisas ruins vão acontecer com você. Você vai ter gastos, o carro seu vai quebrar, a sua máquina, etc e tal, né? E aqui seria
essa abundância, as janelas do céu, seriam as bênçãos que iam ser derramadas sobre a pessoa. Bom, o que é a casa do Eterno aqui? A casa do Eterno é o templo, tá bom? O que seria a casa do tesouro? É o Bet Ossar. A casa do tesouro é a casa de armazenamento de alimentos. A gente vê isso em Neemias 10, do 37 ao 39, tá ok? Então era um compartimento onde eram colocados os alimentos. O que é o devorador? A palavra okel vem de akal, que é comer. Êxodo 10, 14 ao 15, Joel 1, 4. Ali está falando do quê? De um gafanhoto. Por quê? Eles estavam sendo punidos por eles não distribuírem, né, ao necessitado, né? Estavam passando para o órfão, para a viúva, né? Que eles tinham que passar. Com isso Deus estava punindo o quê? As suas plantações. Ou seja, o gafanhoto devorava a sua terra. Então ele falou que ia repreender o devorador, que é o gafanhoto. Você vê esse tipo de linguagem em Êxodo 10, 14 ao 15 e Joel 1,4. Você vê lá a praga dos devoradores, né, dos gafanhotos, e Joel 1,4 também ele usa esse mesmo tipo de linguagem. O que seria a janela dos céus? A janela dos céus seria o quê? A chuva. Para o quê? Para a terra, né? Produzir mais. Um exemplo disso, da janela dos céus, é em Gênesis 7, do 11 ao 12. Você vê que a mesma expressão é usada lá do dilúvio, da janela dos céus. Então é esse o intuito da mensagem. Aqui ele estava dando uma bronca, né? Que eles estavam explorando o povo, não estavam passando corretamente também o maaser, como a gente viu também, as pessoas necessitavam. E nisso eles estavam sendo punidos pelo devorador, onde os gafanhotos estavam comendo a sua terra, e também estavam por uma seca. Ele falou, se vocês obedecerem, eu vou abrir a janela dos céus, ou seja, vou derramar chuva sobre vós. Então esse é o intuito de Malaquias 3. Ok? A gente também vê algumas coisas de dízimo voluntário, né? Antes da lei mosaica. Aí muita gente fala, tá vendo? O dízimo não é da lei. Gente ali dando dízimo. Gente, pelo amor de Deus. Ali é um voto que Jacó fez. Um voto voluntário. Como é que Jacó cumpriu esse voto? Vamos dar uma olhadinha no texto de Gênesis 31. Gênesis 31. Verso 54. O que diz? E Jacó jurou Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus irmãos para a refeição. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. O que muitas pessoas dizem? Que em nenhum momento ele entregou o dízimo para um sacerdote. E sim, provavelmente ele pagou isso se alimentando, né, com banquetes e comendo com outras pessoas, porque o dízimo é o que? É alimento, ok? E isso daqui é uma coisa particular que ele fez com o Eterno, né? A gente também vê isso em Números 30, do verso 3 ao 5, que não é um mandamento, é o caso, né? Foi também um voto. Também existe o texto, né, de Abrão, né? Que infelizmente, traduções erradas, né? Inclusive até acho que o livro cristão, né, o livro de Hebreus, ele faz uma lambança, né? Tudo por causa que se baseia na Septuaginta. O que está lá em Gênesis 14, 20? Vamos ver o Gênesis 14, do verso 15 em diante. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus servos e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Avram voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei.
Ora, Malquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o Cohen do Elohim Altíssimo. E o abençoou, dizendo: Bendito seja Avram, pelo Criador Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e foi dado a 10ª parte de tudo. Aqui algumas bíblias elas acrescentam a palavra Abraão, como se Abraão tivesse dado algum dízimo para Melquisedeque. Porém, se a gente vê o contexto, Melquisedeque que ofereceu uma 10ª parte para Abraão. E aqui é uma 10ª parte de despojos de guerra. A gente vai ver no versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Ou seja, é ele que estava dando os bens e os despojos para Abraão. Porém, Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Eterno, o Criador Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, de que não tomarei nenhum fio, nenhuma correia de sapato, e não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, mas somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que estes tomem a sua parte. Ou seja, a gente analisando o contexto, é ao contrário. Melquisedeque que estava dando a 10ª parte de despojos de guerra, para Abrão. Então você vê como existe confusão, porque a gente vê lá, acho que é o livro de Hebreus, ele faz toda uma espiritualização ali para falar de dízimo, que Melquisedeque o maior é abençoado pelo menor, mas isso aí não tem nada a ver com o texto hebraico. Ali é um contexto de guerra no qual o rei estava dando 10ª parte dos despojos a Abraão. Somente isso. Tá bom, pessoal? Então o que a gente entende nesse estudo aqui do Maaser? Que Maaser é uma unidade de medida, a 10ª parte, é uma instituição nacional que Deus instituiu para as pessoas não passarem necessidade. Tá? E isso daqui, hoje em dia o israelita pratica, não dá. Por quê? Porque se existe um lugar específico, para levar esse Maaser, que no caso o templo, ele foi destruído. Mas as pessoas elas podem ter a consciência e ajudar o seu próximo, e não deixar as pessoas passarem necessidade, porque o intuito do Maaser, da 10ª parte, era justamente isso, era o alimento. Onde o levita que não tinha terra, ele poderia se beneficiar, os israelitas davam para eles um alimento para eles comerem, porque eles faziam até um trabalho para os israelitas, e os próprios levitas e sacerdotes, eles repassavam para as pessoas necessitadas para que elas não tivessem fome. Então esse é o intuito. E a gente viu o que não dá para ser dízimo, inclusive o salário do trabalhador não tem nada a ver com o que as pessoas fazem hoje em dia. Abrem um salão em cada esquina e pega 10% do salário das pessoas e leem a Bíblia como se fosse um mandamento de Deus. Então isso é completamente errado, tá bom? Até porque quando eles tinham um templo, eles tinham a contribuição do templo, tinha contribuição voluntária. Você vê isso em Êxodo 35, 21, 24. Tinha um rateio em Êxodo 30, do 13 ao 15, que era um meio ciclo. E assim, eles tinham a contribuição e taxas com o povo para manutenção do templo. Ou seja, era dinheiro. Então não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é outra coisa. E outra, ali o templo era uma ordenança, que era do Eterno. E não tem nada a ver com o contexto daqui que a gente está no Brasil. Então as pessoas têm que abrir o olho, tomar cuidado e não ficar usando a Bíblia à torta e à direita, E infelizmente, uma coisa que eu não gosto, que as pessoas fazem, que é espiritualizar. Tem coisas que sim, dá para espiritualizar, mas tem coisas que, pelo amor de Deus, espiritualizam. Malaquias 3, 8 ou 10, a gente viu lá o contexto, viu que é uma coisa bem simples. E as pessoas fazem, coloca até diabo no meio. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Um abraço a todos aí.